Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, conectando você à Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 9. No estudo de Atos 8, o evangelista Lucas mencionou o envolvimento de Saulo na perseguição da igreja depois do martírio de Estevão. Já neste estudo, o evangelista dá uma ênfase maior para Saulo, que é aquele que nós conhecemos como apóstolo Paulo, porque além dele ser o homem ideal para concretizar os planos dos líderes judeus, ele também estava nos planos do Senhor. Saulo era jovem, destemido e desde cedo foi alimentado pela doutrina ensinada pelos líderes judeus. Então, destruir a seita do caminho, como o cristianismo era chamado pelos líderes judeus naqueles dias, era sinônimo de proteger o judaísmo e Deus para este jovem. Saulo era tão convicto no que fazia que somente uma intervenção divina poderia mudá-lo. Então, desde já, eu te convido para que você fique comigo até o final deste vídeo, para que você venha aprender um pouquinho mais desse capítulo, um pouquinho mais da palavra de Deus. Se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que assim você receberá notificação a cada vídeo novo. Lembrando que todas as terças, às 20 horas, nós temos vídeo novo no canal. Já convido você, nesse momento, para entregar esse momento a Deus. Nós vamos estar entregando a Deus esse momento, esse estudo, e que você venha se conectar agora. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para estudar a Tua palavra, Senhor. A Ti, Pai, damos toda a honra e toda a glória, Senhor, de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de tudo que aqui vai ser falado, estudado, ministrado, que seja toda a honra e toda a glória entregue a Ti, Senhor. Sê conosco, Pai, nesse momento de estudo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha, Pai, derramar a Tua sabedoria do alto sobre cada um que está aqui reunido neste momento para aprender mais da Tua palavra. Abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa que tem sede e fome de Ti, Senhor. Ó Pai, que cada pessoa que esteja aqui nesse estudo, que acompanha esse canal, que está em contato, Senhor, com a Tua palavra, que o Espírito Santo transforme essa pessoa, que é através da Tua palavra, Senhor. Não é por mim, não é pelo canal, mas é através do Teu Espírito Santo. Que vidas sejam tocadas, que vidas sejam transformadas, Senhor, através da Tua palavra. Por isso eu oro e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ainda falando um pouco mais sobre o Ato dos Apóstolos, tudo que a determinação de Saulo que ele tinha para cumprir essa missão fez tornar o triunfo dos líderes judeus para apagar o nome de Jesus da história de uma vez por todas. Mas enquanto Saulo tinha ali os seus planos, Deus tinha outros planos para Saulo, e quando ele caminhava para Damasco com o intuito de encarcerar mais cristãos, o Senhor Jesus foi encontrá-lo para mudar a sua vida para sempre. A igreja e os líderes judeus ficaram perplexos diante da transformação improvável de Saulo, visto que agora ele também era um cristão que pregava
corajosamente pelo nome de Jesus. É lindo ver a transformação que Jesus ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Assim foi com Saulo, assim foi com tantas outras pessoas, assim foi comigo. E assim eu creio que também foi ou será com você. Então, sem mais, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para Damasco, versículo 2, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Versículo 3. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, versículo 4, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5, e ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Gente, eu amo a palavra do Senhor, porque ela é demais. Ela é demais. Que isso que a gente está lendo e estudando não é apenas uma história que aconteceu uma única vez com Saulo, o apóstolo Paulo. Isso o Senhor faz até os dias de hoje. E eu não me canso de ficar maravilhada de ler a palavra do Senhor e ver tudo o que o Senhor fez e faz. Não tem como a gente não aprender, não tem como a gente não enxergar as coisas que o Senhor faz nas nossas vidas. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, aqui eu coloquei já a ilustração, né, que muitas vezes eu deixo para o final, mas eu já quis colocar as imagens, para que a gente vá explicando, vocês possam ir visualizando. Então aqui nós vemos Saulo, ele pede cartas, né? Ele dirige-se ali ao sumo sacerdote, ele pede cartas, né, para que ele possa encontrar homens e mulheres que seguem a Jesus e que ele pudesse prender essas pessoas. Ele queria uma autorização. Então aqui a gente vê que o capítulo começa descrevendo minuciosamente a conversão de Saulo, com a colaboração das sinagogas de Damasco. Saulo estava indo em direção à cidade para trazer os cristãos encontrados como prisioneiros
a Jerusalém. Então ele queria ali cartas para que pudesse, no meio do caminho ali, prender pessoas que seguiam a Cristo e levar essas pessoas prisioneiros para Jerusalém. E aí ia ele com a sua comitiva, mas de repente, gente, eu amo essa palavra. Eu amo o de repente de Deus. Eu amo como o Senhor, ele se move. E de repente o Senhor Jesus interveio com uma forte luz e derrubou Saulo e seus acompanhantes. Então, Saulo ele não ia só. Ele ia com mais pessoas estavam ali o acompanhando. E aí, Deus interveio ali, o Senhor vem, Jesus interveio com a forte luz e pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? O porquê da sua perseguição? E Saulo, por sua vez ali, atônito, perguntou quem era que estava falando, e assim Jesus o respondeu e disse quais seriam os próximos passos. Jesus sempre responde. Não importa se é Saulo quem pergunta, se sou eu, se é você. Veja quem era Saulo. Aquele que perseguia, que matava, que prendia aquelas pessoas que acreditavam em Jesus. E o que é que Jesus fez? Jesus se mostrou a ele. Apareceu como uma forte luz. E quando ele pergunta, o Senhor responde. O Senhor Jesus, ele responde. E conhecendo a voz de Jesus, Saulo, aquele que perseguia, prontamente diz: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? E o Senhor responde quais são os próximos passos que ele tem a tomar. Veja o cuidado de Jesus. Quando muitas vezes nós já prontamente condenamos alguém, Jesus ele aparece. Ao contrário do que a gente faria, Jesus ele aparece. Ele responde as perguntas. Ele dá o direcionamento. O Senhor ele diz quais são os próximos passos. O que é que ele tem que fazer. Os companheiros de Saulo, eles ficaram ali, acredito eu que pasmos, perplexos, sem entender porque eles estavam ouvindo a voz. Eles ouviram. Então não foi algo, não, isso é história, isso não aconteceu. Tinha testemunhas. Outras pessoas ouviram a voz de Jesus falando com Saulo. E Saulo, além de assustado, ele estava cego depois dessa experiência sobrenatural. Só externalizou aquela cegueira que já existia dentro dele. Ele talvez não tinha a cegueira física, ele enxergava do jeito dele, mas ele era cego espiritualmente. Ele tinha uma cegueira tão grande, um fanatismo tão grande, que não permitia ele enxergar de fato a Jesus. Então, Jesus ele aparece ali
para Saulo. E deixá-lo cego foi uma forma de Jesus demonstrar o seu poder para Saulo. E também para calar a autoconfiança, a razão, o conhecimento da lei dele. Além disso, esse foi mais um motivo para Saulo obedecer a ordem de Jesus sem qualquer resistência. Saulo ali, ele já era cego. Não dos olhos carnais, ele enxergava, como eu e você enxerga, mas espiritualmente falando, ele era cego. Ele não enxergava que a verdade era Jesus. Ele foi criado dentro de um sistema religioso muito fechado, e eu não culpo a religião em si, mas o fanatismo ao qual ele tinha, a religiosidade grande, não permitia com que de fato ele conhecesse a Jesus. E nos dias de hoje, infelizmente, nós temos muitos Saulos. Muitas pessoas que, talvez por conhecer um pouquinho da palavra de Deus, já se sente, muitas vezes, superior a Cristo e quer logo de pronto julgar, quer logo de pronto matar, quer logo de pronto fazer aquilo que não é o que Jesus faria. Jesus, ele nos ensina a amar. Jesus, ele é aquele que responde. Ele é aquele que direciona. Perceba que Jesus direciona ele para onde ele tem que ir. Jesus não vem simplesmente e o deixa cego e larga ele lá na estrada. Tá aí, você me perseguia, agora eu quero ver você me perseguir. Não. Aqui o Senhor feriu, mas para curar. Uma cegueira ao qual nem ele sabia que ele tinha. E na minha e na sua vida, quantas vezes também nós estamos cegos espiritualmente, com os olhos fechados para a verdade, com o coração endurecido, e quantas vezes o Senhor vem em nosso socorro e muda uma situação, e muda o nosso modo de ver, e muda a nossa maneira de olhar, muda a nossa maneira de agir. Quantas vezes Jesus agiu, talvez comigo, talvez com você, dessa mesma forma? Quando éramos cegos, quando estávamos surdos para a palavra do Senhor, eu creio que o Senhor também veio e nos deu a mão. E ainda hoje Ele nos ajuda a enxergar, a ouvir, a caminhar. Ele vai direcionando. Mas para isso a gente precisa se quebrantar verdadeiramente. Saulo aqui, de pronto, ele poderia ter falado assim: quem é você? Ah, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Ele poderia ter, sei lá, amaldiçoado, ter gritado: ai, por que você fez isso comigo? Ai, eu não acredito em você, eu te persigo porque eu não acredito, você não é filho de Deus. Mas perceba que ele não faz nada disso. Automaticamente, só pela voz, ele conhece que é Jesus. E de pronto, o seu coração se quebranta ao ponto de falar: Senhor, o que quer que eu te faça? E muitas vezes, eu e você, o Senhor já nos curou da cegueira, o Senhor já nos tomou pela mão, o Senhor já nos encaminhou, já disse o que era para nós fazer,
e nós não perguntamos: Senhor, o que quer que eu faça? Ele aqui já mostra um coração quebrantado só diante da voz do Senhor. Então nós precisamos todos os dias perguntar para Deus e ter o coração quebrantado, assim como teve Saulo, e dizer para Deus: Senhor, o que quer que eu te faça? Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. E muitas vezes nós vivemos dia após dia e não servimos ao Senhor, não perguntamos: Senhor, o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer para o Senhor hoje? Em que tudo isso que o Senhor derrama na minha vida, saúde, emprego, tudo que o Senhor me dá, em que eu posso te servir hoje, Senhor? Precisamos nos quebrantar diante de Deus. Nós vivemos num tempo tão mau, um tempo de interesses próprios, um tempo onde nós olhamos muitas vezes para nós mesmos e esquecemos do próximo e que dirá de Deus. Precisamos nos voltar e ter esse mesmo encontro que Saulo teve com Jesus. E nesse encontro, nós precisamos quebrantar o nosso coração e ser humilde e saber que tudo que temos e que somos é o Senhor que nos deu. É o Senhor que nos dá. E perguntar para Ele: Senhor, o que queres que eu te faça? Que não seja só hoje, mas que vire uma prática diária na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Versículo 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Eu quero já comentar esse versículo 8, 9 e 10. Quando ele abriu os olhos, como todo dia a gente faz quando a gente acorda, ele não via ninguém. Ele externou toda aquela cegueira espiritual que ele tinha, se externou fisicamente. O Senhor trouxe para ele o entendimento de tudo que ele sabia acerca do reino de Deus. Nada. Ele não conseguia ver nada. Ele não conseguia enxergar nada. Então, ele pouco sabia do que verdadeiramente era o reino de Deus. Quem era Jesus? Ao ponto de ser guiado pela mão. E é assim que Jesus faz comigo e com você. Quando nós estamos cegos no pecado, afundados na sujeira, na lama do pecado, presos, acorrentados, cegos, o Senhor sempre manda alguém para nos guiar pela mão.
e nos conduzir até o local que Ele preparou, para que pudéssemos abrir os olhos e enxergar, não com os nossos olhos humanos, mas enxergar através dos olhos espirituais. 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. 3 dias jejuando. Que palavra forte é essa de Jesus? Porque Jesus já havia dito: eu sou o pão que sacia a fome. Eu sou a água viva que sacia a sua sede. E esse homem esteve saciado apenas por um momento de conversa com Jesus. O Senhor saciou a sua fome e a sua sede por 3 dias. Por 3 dias, esse homem que era aquele perseguidor de Jesus, ele não comeu e nem bebeu. Ele estava ali, sem enxergar. Mas o Senhor estava ali com ele, trabalhando ali no seu coração, trabalhando ali no seu entendimento. O Senhor estava ali o alimentando com aquilo que era necessário. Então ele não comeu e nem bebeu, ele ficou alimentado apenas do Senhor. Apenas a palavra de Deus já o alimentou. E aqui, quando diz que em Damasco tinha um discípulo, uma pessoa que seguia, uma pessoa que cria, uma pessoa que andava segundo os princípios de Jesus. E o Senhor falou em visão: Ananias, não precisou dizer mais nada, porque o Senhor, Ele sempre nos chama pelo nome. O Senhor, Ele não nos chama por apelidos, nós temos um nome. E o Senhor nos chama pelo nome. E quando Ananias escuta a voz do Senhor chamando pelo seu nome, prontamente Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Será que eu e você estamos respondendo quando o Senhor nos chama? Será que nós estamos, quando o Senhor me chama pelo nome? Gisele, como eu estou respondendo ao Senhor? Que é? Vou agora não. Estou muito ocupada agora, tenho muito trabalho, estou muito atribulada, estou passando aqui por uma prova. Dá não, Senhor. Agora não, mais não. Será que foi assim que Ananias respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Teu servo está aqui para te ouvir. Eis-me aqui, Deus, na tua presença. Precisamos estar atentos à voz do Senhor, num mundo onde há muitas vozes, muitos sons querendo confundir a nossa cabeça, muitas músicas, muitas pessoas, muitas palavras, cada um querendo ser superior à outra, muitas vozes, muitas falas, muitos canais, muito tudo, mas nós precisamos estar atentos para ouvir e discernir a voz do Senhor quando Ele chama. E devemos estar ali prontos e dizer e se apresentar prontamente diante do Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque quando o Senhor
nos chama. Cara, Ele é Deus. Ele sabe já tudo que você está passando. Ele sabe já tudo que você está sentindo. Ele é aquele que sonda os nossos corações. Ele é Deus. E tudo que nós precisamos é não ir somente com choradeira, com lamentação. Ai, porque eu tô atribulada. Ai, porque eu tô na prova. Ai, Deus, por que isso? Ai, Deus, que aquilo. Se apresente perante a Ele. Ele sabe. Se você tá na luta, na prova, na batalha, não é você que vence. É Ele que vence por você. É Ele que vence por mim. Não sou eu. Não é você sozinho. Então nós precisamos aprender, assim com Saulo, prontamente, o que quer que eu te faça. Como também devemos aprender com o Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse ver. Ananias, gente, o significado do nome Ananias é Deus é gracioso, Deus é misericordioso, ou o gracioso é Javé, misericordioso é Deus, porque ele tem uma origem, esse nome Ananias, do nome hebraico, Hananiah. É composto pela união dos elementos Haná, que significa graça, e Iá, que quer dizer a palavra Javé, Jeová, Deus. Por isso que o Senhor chama pelo nome, gente. O nome, ele é muito importante. Cada nome tem um significado. Cada nome cumpre um propósito. E é por isso que o Senhor não chama ninguém por apelido, Ele chama pelo nome. E dependendo, se o Senhor ver que é necessário, até o nome Ele troca. Como Ele fez com o nome de Abrão, que virou Abraão. Como Ele fez com Jacó, que trocou o nome para Israel. E dentre muitas outras passagens, muitos outros nomes. O nome é importante. Se você está me assistindo agora e você está gravidinha, pense bem o nome que você vai colocar no seu filho, na sua filha. Pergunte, peça discernimento ao Senhor. Eu sei que não tem nada a ver com e tem, né? Porque eu estou falando de nome, mas é importante. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Versículo 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui a gente vê que como um homem, né, de carne e osso, a gente vê que Ananias se preocupou, né? Mas ainda voltando aqui, quando Saulo chega a Damasco, ainda voltando para o jejum,
Ele fica esses 3 dias em jejum, aguardando outras informações celestiais e buscando o Senhor em oração. 3 dias, só orando e jejuando, não bebeu água, não comeu. Eu não estou dizendo para você fazer isso hoje. Passe aí 3 dias sem comer, sem beber. Mas uma coisa eu digo, passe 3 dias buscando intensamente ao Senhor. 1 dia, 2 dias, faça um jejum, busque o Senhor em oração. Então o Senhor ele instrui Ananias para visitar Saulo, contou sobre como ele já tinha revelado para Saulo que a cura da sua visão viria pela imposição das mãos do discípulo. E certamente essa era uma tarefa ingrata para Ananias. Ananias ali como um homem, como uma pessoa, assim como eu e você, não estava conseguindo entender. Porque Saulo provocou o sofrimento de muitos irmãos da igreja. E ele estava determinado a fazer o mesmo naquela cidade. Todos já sabiam, todos temiam. Tinham horror àquele homem, porque ele não tinha dó e nem piedade. Ele vinha mesmo para matar, para prender, para... você cega Jesus? Espera aí, preso. Você cega Jesus? Está aqui, ó, chibatada, preso. Esse aqui tá blasfemando, vamos apedrejar. Vamos matar. Então Ananias, naquele momento, ele não estava entendendo. Ele questiona o Senhor sinceramente sobre Paulo. E não há problemas. Quando a gente não está entendendo, a gente ter o coração verdadeiro, não questionar Deus por questionar, mas para entender. Porque muitas vezes nós não entendemos a maneira como Deus faz as coisas. Às vezes a gente está esperando que é de um jeito e às vezes é um rebuliço tão grande, é algo tão assim, que você fala, meu Deus, agora eu vou morrer. E Deus fala, vai nada. Eu que estou movimentando tudo aqui, é desse jeito. Senhor, mas uma pessoa que matava, que perseguia, que fez tanta coisa, Senhor, é esse mesmo. Vá lá. O Senhor tratou de explicar qual era o seu propósito na vida de Saulo. E como o homem que causou sofrimento aos cristãos iria também sofrer pelo nome dele. Porque nós sabemos que Jesus é amor, mas que ele também é justiça. É o versículo 16 que diz isso. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Saulo aqui, nesse momento, ele era um instrumento escolhido. E o desejo do Senhor era fazer proezas por meio dele. E quem é que vai se levantar contra o Senhor? Se o plano é dele, as pessoas são dele, o futuro é dele, a vitória é dele, tudo é dele. Quem somos nós para não confiar naquilo que o Senhor diz ou faz? Podemos muitas vezes nos achar confusos, chorar. Às vezes nós nos permitimos ficar aflitos. Mas que isso seja por pouco tempo, porque o Senhor fala, vinde a mim, todo que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E muitas vezes a gente fala, eu tenho fé. Mas a fé é acreditar naquilo que não se vê. A fé
É acreditar que mesmo em meio ao caos, a mão do Senhor está ali agindo. Mesmo que você ainda não esteja vendo com seus olhos físicos, mas comece a enxergar com os olhos espirituais. Comece a se quebrantar mais diante do Senhor e Ele se revelará a você. E Ele faz conforme o jeito dele. O plano é dele. A nossa vida é dele. Por ele. Para ele. Para honra, glória e louvor dele. A gente tem que parar de, mas por que o Senhor fez isso? Mas ele chamou o discípulo para sofrer por ele. Mas, gente, às vezes nós queremos ser mais que Deus. Mas nós precisamos confiar e entender nos planos dele, na justiça dele e no amor incondicional que ele tem pela vida de cada pessoa. Até mesmo aqueles que são mais difíceis de amar, que a gente olha e fala, não é possível. Você já matou, já perseguiu, já tocou... Isso não está escrito aqui, é só uma conjectura minha. Já tocou fogo na igreja, já fez, já aconteceu. Esse cara não tem salvação, não. E a gente já empurra logo a pessoa para o inferno. E Jesus está olhando e falando, ei, é esse aí que eu quero usar. É esse aí que eu quero usar. Eu quero alcançar vidas através dele. E quem sou eu e quem é você para ir contra o Senhor? E aí a gente olha para trás e a gente vê que talvez a gente também já foi Saulo. Será que não? Será que a gente nunca fez uma piadinha? Lá vai os crentes com a Bíblia debaixo do braço. Será que a gente nunca perseguiu ninguém? Porque essa pessoa cria em Jesus e nós éramos cegos como Saulo. E hoje, porque a gente enxerga um pouquinho aquilo que Deus permite com que a gente enxergue, muitas vezes nós queremos ser mais do que o outro. Nós queremos já ter o direito de estar sentado no trono da justiça do Senhor e já empurrar logo a outra pessoa para o inferno. Não é assim que às vezes a gente faz? Precisamos acordar. Precisamos saber que nós sozinhos não somos nada. Que o Senhor precisa fazer verdadeiramente a nossa visão funcionar. Que nós precisamos verdadeiramente se colocar diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que quer que eu te faça, Senhor? Nós precisamos entender a nossa posição de servos de Deus. Porque a gente acha que a gente se comanda, que a gente manda, que a gente faz o que a gente quer. Estamos aqui para o nosso bel prazer, fazer somente aquilo que nos agrada, quando o Senhor muitas vezes está nos pedindo coisas que a gente olha como Ananias olhou, Senhor, esse aí, não, esse aí, se o Senhor tem certeza, esse aí fez isso, e Deus fala, eu sei, mas é ele que eu quero usar. Ele para mim é um vaso escolhido. E quem sou eu e quem é você para apontar para Deus qual é o vaso que ele vai usar? Nós somos vasos de barro. Lembra lá no Éden, quando o Senhor fez Adão de barro? Quando fala vaso aqui, está falando nós. Nós fomos feitos do pó e ao pó retornaremos. Nós somos vasos de barro, ao qual o Senhor guarda coisas preciosas. Preciosas. O Senhor escondeu tesouro em vasos de barro. E Ele escolhe qual é o vaso que Ele vai colocar como vaso de honra, qual é o vaso que Ele vai colocar lá no centro, qual é o vaso que Ele vai deixar ali no cantinho. Ele é que escolhe, do jeito dele. Então precisamos parar de estar todo o tempo murmurando,
e falando contra aquele vaso que o Senhor levanta, tira, põe, e enfim. O Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. E o que cabe a mim e a você não é julgar, é levar a palavra do Senhor, é ser discípulo, é ser aquele que vai levar a verdade, é ser aquele que vai levar a palavra, é ser aquele que vai levar o amor de Jesus. Porque para empurrar para o inferno aí já tem um monte. No mundo é um bocado de gente só pegando pela mão e puxando. Nós precisamos ser diferentes como igreja, como pessoas que conhecem a Jesus, como pessoas que conhecem a palavra de Deus. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. 3 dias não comeu, nem bebeu. Então aqui a gente já passou por toda essa parte, já lemos até o versículo 16, quando o Senhor fala o quanto ele deve padecer. E aqui o Senhor ainda fala, ele é escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Então tinha um propósito. O Senhor já tinha até as pessoas para quem ele ia levar a palavra. E é aquilo que eu falo. Gente, cada um tem um propósito. Tem muita gente nesse mundo para ser alcançada. As pessoas que vêm para cá, para esse canal, que o Senhor direciona, que o Senhor toca no coração, amém. São as pessoas que vão ouvir aqui a palavra através da minha vida, pela graça do Senhor. Mas tem gente que fala, não, a voz dessa menina para mim não dá, o jeito que ela explica para mim não dá, e amém. E vai ter uma pessoa que o Senhor vai levantar para estar ali, levando a palavra para aquela outra pessoa. Porque assim faz o Senhor, ele escolhe. E aqui, ele foi o escolhido para levar os nomes diante do gentio, dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor nos escolhe com um propósito. Nunca é escolher só por escolher. Então aqui o momento que ele é levado pela mão, o momento em que o Senhor fala ali com ele, ele fica ali pensando. Versículo 17. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Oh, Jesus, esse versículo é tão lindo, Senhor. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Que coisa linda. Aquele momento em que nós estávamos submersos do pecado, o Senhor faz cair as escamas dos nossos olhos e faz com que a gente enxergue diferente através do espiritual. Faz com que a gente tenha uma mudança de visão, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. E eu não canso de dizer que é isso que o Evangelho vem fazer. Em todo estudo eu falo. O Evangelho, meus amados, está aqui, não é para amaciar o seu ego. O Evangelho está aqui, sendo lido, sendo estudado, para que caia as escamas que muitas vezes não nos permite enxergar. Que a gente venha recuperar a nossa vista, a nossa visão espiritual, a nossa visão de reino de Deus, a nossa visão de mundo.
E aqui, olha, levantando-se, logo foi batizado. Tá vendo a importância do batismo? Mais uma vez eu falo. Mais uma vez tem batismo aqui. No capítulo passado também teve batismo. Aqui também tem batismo. O que é o batismo? É aquele momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador perante o mundo. É aquele momento que você fala assim: eu tenho um entendimento que eu vivi uma vida de pecado. Eu tenho um entendimento que eu estava indo na contramão daquilo que o Senhor queria, mas hoje eu decido morrer para mim mesmo e seguir a Jesus. Isso é o batismo. É você tomar essa decisão. Não é porque ninguém está impondo, não é para você se batizar, para você virar crente, católico, ou seja lá que for, não. Quando a gente se batiza, a gente não é, me batizei para entrar numa religião, não. Quando a gente se batiza para morrer para o pecado, morrer para o velho eu e renascer e ter uma nova visão e ter uma nova vida e ter uma nova mentalidade em Cristo. Saulo logo teve esse desejo, logo prontamente ele foi batizado, porque ele enxergou. O que foi que ele enxergou? Que tudo que ele fazia ia contra a vontade do Senhor. Ele enxergou o quanto ele pecou. Ele enxergou o quanto ele vinha correndo e matando e fazendo, talvez no nome daquilo que ele acreditava, ele achando que estava agradando a Deus e na verdade não estava. E quantos de nós, muitas vezes, achamos que estamos fazendo determinadas coisas, que estamos arrasando, que estamos fazendo para o Senhor e estamos nos afastando dele. Assim como Saulo, precisamos ter esse entendimento. Isso aqui é o Senhor que está me pedindo? Esse caminho é o Senhor que está me direcionando? Porque se não for, amados, não adianta. Não é pela força da nossa mão, pela força do nosso braço, mas é por aquilo que o Senhor direciona. É por aquilo que o Senhor nos mostra. E o batismo é isso. É você entender, cara, de fato, eu não estava agradando a Deus, agora eu quero ter uma nova vida com Ele. E sabe, não é mágica. Você debruça ali na água e quando você se levanta, você já vai enxergar o mundo com um colorido diferente é diário. Poxa, eu fazia assim, agora eu não me sinto mais bem fazendo. Eu usava uma roupa assim, agora eu não me sinto mais bem. Não é porque eu estou numa religião, não é por causa de igreja, não é por causa de pastor, não é por causa... É porque eu não estou me sentindo bem mais usando essa roupa. E sabe o que é isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele começa a agir na nossa vida de uma forma sobrenatural. Ambientes que a gente frequentava, a gente já não se sente bem, já não gosta mais. Determinados tipos de música que se ouvia já não agrada mais os ouvidos, porque lembra? O Senhor restaurou. Não é o homem que vai dizer isso pode, isso não pode, é desse jeito. É o Espírito Santo. À medida que nós vamos se quebrantando na presença dele, é ele que vai trazendo a transformação. Eu via vídeo pornográfico?
Quando eu abrir, eu vou ter vergonha. Poxa, o Espírito Santo está aqui do meu lado, vendo eu olhar essa patifaria. Não vou ver mais não. Poxa, o Espírito Santo está aqui comigo, fazendo isso. Não vou fazer mais não. Eu vou sair desse jeito, vestida desse jeito, com o Espírito Santo aqui do meu lado e vão olhar para mim e... Não, vou trocar. É assim que Deus age na nossa vida. Não é por imposição, mas é por uma transformação. Transformação essa que acontece todos os dias. É um processo que a gente vai vivendo em Cristo. Assim como os discípulos passaram por esse processo. Pedro, João, todos eles. O mesmo processo que Saulo está passando agora. Para conhecer verdadeiramente quem é Jesus, ele teve que se despir do velho homem. Ele se batizou. Ele escolheu morrer para ele mesmo e ter uma nova vida. Vida essa direcionada, apontada por Jesus. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam o nome? E para isso veio aqui para os levar preso aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho entre si para o matar. Versículo 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Gente, veja aí, né? De perseguidor a perseguido. Aqui o momento em que Ananias vai falar com Paulo, impõe as mãos. Aqui é como se tivesse caído 2 escamazinhas de peixe dos olhos, né? A gente vê aí, é claro que é só uma ilustração. Momento do batismo. Versículo 25. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto, pelo muro. Versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então a gente vê que, mesmo com medo, Ananias, ele obedece às ordens do Senhor. Foi até o seu novo irmão, novo na fé, Saulo. Seu novo irmão ali na fé. Ele contou sobre como foi enviado pelo Senhor Jesus para devolver a visão e batizá-lo no Espírito Santo, o que aconteceu poucos instantes depois disso. Desse modo, Saulo, além de ter sua visão física de volta, foi abençoado com a visão espiritual. Então ele recuperou suas forças físicas e, alimentando-se, começou a ir nas sinagogas de Damasco para pregar o Evangelho. E aí a gente vê, né? Que é pregar o Evangelho. É levar a palavra de Deus. É levar tudo aquilo que eles aprenderam. Tudo aquilo que
Jesus havia mostrado ali em seus passos. E aí ele vai. Passa, então, a fazer diferente. Porque antes ele era aquele que perseguia. E agora ele era aquele que pregava. Olha como as coisas perante aos olhos do mundo, as coisas de Deus, elas parecem loucura para o mundo. Mas isso é o que a gente chama de ter a visão espiritual também. É ter esse discernimento que o Senhor não age conforme o nosso entendimento. O Senhor não age conforme eu e você entende. Ele age da maneira dele. Então, em pouquíssimo tempo, Saulo teve sua vida transformada da água pelo vinho. Da água para o vinho. Sua vida foi transformada pelo Senhor. E alguns frutos imediatos da sua conversão foram o suficiente para deixar todos da cidade perplexos. Eles ficaram perplexos. E apesar dos comentários das pessoas, Saulo continuou se fortalecendo cada vez mais na pregação do Evangelho e provava para muitos a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Em contrapartida, o principal triunfo dos judeus era o principal ali, era o cara que para os judeus era, nossa, esse é o nosso ponta. Ele é aquele que persegue mesmo, ele faz do jeitinho que a gente ensinou. É isso aí, ele é o cara. Só que agora ele mudou de lado. E todos eles estavam de acordo em matar Saulo. E eu não acredito. Esse era o cara que a gente apostou tudo. Como assim agora até ele tá seguindo esse Jesus? Não, se nós já matamos Jesus, vamos matar esse aí também. Que coisa é essa? Olha o que a cegueira faz. Mas sabendo disso, ele e os seus discípulos buscaram e encontraram uma solução para escapar da cidade. E aí, eles tiveram então uma ideia, né? Eu vou ler aqui, versículo 27. Então, Barnabé, tomando-o consigo, trouxe os apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Eu não lembro se eu li o versículo 25, mas tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então, desceram ele de um cesto, dentro de um cesto pelo muro. Olha aí que coisa. Agora aqui no versículo 31, fala algo também interessante. As igrejas, elas iam se multiplicando. Gente, quando a gente prega verdadeiramente a palavra, a igreja ela vai se multiplicando.
quando as pessoas entram em contato com a palavra do Senhor, das duas uma. Ou ela se sente tocada por Jesus e atende ao chamado do Senhor, ou ela entende ali que a voz é de Jesus, mas ela, desculpa, não dá pra mim isso não. Eu já tenho meu jeitinho de viver, eu gosto disso, disso, eu gosto desse pecado, desse, e eu não estou disposto a largar esse pecado, eu não estou disposto a largar a minha vida, eu não estou disposto a abrir mão de mim mesma para seguir a ninguém. Não quero. Acontece. Assim como acontece também de ir uma pessoa, de repente, à igreja, e aquela pessoa entra em contato com a palavra do Senhor e as escamas dos olhos caem. E ali, cara, eu tô vendo diferente. Ah, não. Minha irmã precisa ver isso aqui, minha mãe, minha família precisa provar disso aqui que eu tô provando. E aquela pessoa começa a entrar em oração pela família e de repente vemos famílias transformadas através do Evangelho do Senhor. Igreja não transforma ninguém. Quem transforma é a palavra do Senhor e o Espírito Santo. Mas nós precisamos estar na igreja. Nós precisamos congregar, porque é lá que o Senhor levantou uma pessoa que tem o entendimento, assim como esses apóstolos, assim como esses discípulos, eles tinham entendimento. Não era qualquer pessoa da rua que ia lá, escutava mais ou menos a palavra e saía e pronto, eu vou abrir aqui e vou fazer de qualquer jeito. Não é isso. Eu não tô dizendo que não é pra ir pra igreja, não. É pra ir. Mas o que eu quero dizer é que quem transforma é a palavra e o Espírito Santo. Veja a importância de estar na igreja. Tanto é que aqui fala: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz, eram edificadas, multiplicava. Exatamente por causa disso, as pessoas ouviam e elas não queriam aquilo só para elas. Elas queriam que a família delas fossem transformadas. E quantos aqui hoje não querem que as escamas dos olhos dos parentes, dos familiares, talvez do esposo, da esposa, do filho, da filha caiam e que eles venham atender a voz de Jesus? Se essa é a sua luta, ore, continue orando, peça ao Senhor, porque Ele nos escuta. Assim como Ele teve prazer de ver as escamas caindo dos olhos de Saulo, Ele terá prazer em salvar a sua família, o seu casamento, seus filhos, a sua casa, a minha casa, a minha família, os meus filhos. O Senhor, Ele tem prazer em ver corações se quebrantando, famílias sendo restauradas, pessoas caminhando no amor e no propósito que o Senhor tem para a vida delas. Que sempre seja tempo de se arrepender. Arrependa-se. Arrependa-se do teu pecado. Arrependa-se daquilo que talvez você faz e não agrada a Deus. Tenha a sua vida transformada. A vida da sua família. Pelos seus parentes. Ore pelos seus amigos. Saulo aqui é um exemplo. Eu vou finalizar já o estudo, né? Aqui nesse versículo 31. Mas fica aqui outra coisa muito importante. Andando no temor do Senhor. Eu vejo hoje que as pessoas não temem mais ao Senhor.
As pessoas só costumam dizer que Deus é amor, e isso elas vão validando para fazer o que presta, o que não preste um pouquinho mais, mas é porque Deus me ama, porque Deus perdoa, porque Deus isso, Deus aquilo, e vai ferindo ao Senhor e vai fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Não se tem mais temor. Eu vou aqui compartilhar algo pessoal com vocês que aconteceu hoje. Eu fiquei chocada ao ver um videoclipe de uma determinada música, que eu não vou dizer nem qual é o nome da música e nem qual é o cantor, porque não vale nem a pena que você tenha curiosidade de dar nem meio like. Nem meia, eu já me arrependi de ter dado meia visualização pela curiosidade. Mas eu não consegui nem ver tudo. Um videoclipe aonde uma pessoa, né, um homem, ele refaz a cena da mesa ali de Jesus, da Santa Ceia. Ele refaz essa cena, mas não com respeito, com muita promiscuidade, querendo trazer algo. Eu não sei nem o que dizer disso que eu vi hoje, mas era tão profano. Era como se Jesus fosse gay. Era algo assim, cara, que eu fiquei olhando e pensando. E eu vi essa palavra agora. Uma pessoa que viveu, aparentemente, eu não fui a fundo. Eu fiquei com tanto nojo que eu não quis nem buscar muita informação dessa pessoa. Mas o que deu a entender é que ele conhece a palavra. Ele saiu ali da igreja e se revoltou e fez aquilo. Ele estava profanando. E então eu vendo essa pessoa que provavelmente foi ferida, né? Também por falta de paternidade, por ter sido rejeitada pelos pais. E ela se revoltou contra o Senhor e estava blasfemando, algo tão pesado. E eu parei e pensei, meu Deus, as pessoas estão perdendo o temor. E o que mais entristeceu o meu coração foi que é uma pessoa que já teve contato com a palavra, mas talvez as escamas dos olhos ainda não tinham caído. Talvez viveu de uma maneira superficial. Por isso, quando eu falo quando eu digo só a igreja não basta, porque a igreja é o momento para que a gente tenha comunhão com os nossos irmãos. A igreja, ela proporciona esse momento de comunhão. Mas a transformação, a verdadeira intimidade, o verdadeiro relacionamento com o Senhor depende muito do secreto, depende muito daquilo que você faz. Depende muito do quanto você busca. E hoje nós vemos, né, pessoas que não temem mais ao Senhor. E eu oro e clamo pela misericórdia de Deus sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre as cidades, sobre as famílias, porque nós temos visto muitas coisas que não agradam ao Senhor. E muitas vezes a gente tem ficado calado e omisso, sabe? Então, em temor ao Senhor, muitas vezes nós precisamos falar e levar a palavra de Deus. Aqui é o momento em que os apóstolos estão descendo, né? Ele é uma representação, é claro. Eles com medo ali, temendo a morte, né, de Saulo. Então eles usam essa estratégia para livrá-lo. Agora eu gostaria que novamente a gente orasse, entregasse esse momento ao Senhor. Já estamos finalizando, mas eu peço que você permaneça até o final.
Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, te agradeço, Senhor, por este momento. Te agradeço, Pai, por mais um estudo aqui na Tua presença. Que o Senhor venha com a Tua misericórdia sobre o nosso Brasil. Que o Senhor venha com a Tua misericórdia sobre as famílias, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha cada vez mais queimar e agir dentro de nós, nos direcionando, nos guiando. Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Que cada pessoa venha refletir, que cada palavra que dita, cada palavra revelada do alto, cada trecho, cada versículo aqui lido, ao qual o Senhor foi dando o entendimento, a cada comentário feito, que nós venhamos guardar no coração e venhamos buscar viver isso, praticar no nosso dia a dia. Que muitas pessoas, Pai, que em contato com essa palavra, venham abrir os olhos, venham enxergar com os olhos espirituais. E que venhamos, Senhor, como Saulo, como Ananias, estar dispostos a responder: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu te faça? Que venhamos, Senhor, apresentar a nossa vida diante de Ti, Pai, com coragem, a mesma coragem de Saulo, Senhor, porque ele sabia que não ia ser fácil. Ele sabia, ele teve consciência, Pai, dos seus pecados, dos seus erros, mas ainda assim, ele escolheu morrer para si e Te servir. Que nós venhamos ter essa coragem todos os dias. Que nós venhamos nos encher do Teu Espírito Santo. Por isso eu oro. Desde já eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu joinha, ative o sininho e se caso essa passagem falou com você, se você tem algum testemunho, escreve aqui nos comentários. Seu testemunho pode edificar a vida de outras pessoas e eu vou amar ler e responder o seu comentário. Lembrando que temos vídeo novo no canal, todas as terças às 20 horas. Então, até a próxima. Tchau, tchau.